Assim, irmãos e irmãs, é sério o nosso trabalho, o seu trabalho, a obra que Deus lhe usa para fazer, porque você leva a palavra de Deus aos corações. Com a palavra, Deus chega aos corações. Assim, a Sociedade Bíblica do Brasil tem procurado, das mais diferentes maneiras, servir as igrejas para que continuem evangelizando com a palavra. Podem haver 200 outras estratégias de evangelização, todas elas válidas, mas nenhuma estratégia de evangelização é completa se ela não distribui a palavra de Deus, a palavra que transforma. Há métodos, há maneiras, há treinamentos, procedimentos para evangelizar de uma maneira eficiente, mas não é nisso que está o poder para transformar as vidas. O poder está na palavra. Por isso a Sociedade Bíblica tem insistido e tem investido nisso, que as igrejas evangelizem com a palavra de Deus, evangelizem o mundo com a palavra de Deus. É verdade que muitas vezes não podemos estender a todos os que estamos evangelizando uma Bíblia completa. Como o próprio Jesus, quando pregou o Evangelho, não repetiu sempre toda a história, desde o começo do mundo até a sua vinda e cumprimento da promessa de um Salvador, mas Jesus resumia a mensagem. E até quando perguntaram a ele: Senhor, qual é o resumo desses mandamentos todos? Ele próprio fez como que um folheto, um resumo do Evangelho, dizendo: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, pregar o Evangelho é muitas vezes entregar à pessoa uma pequena porção da Bíblia, alguns versículos apenas, mas estes versículos da palavra de Deus podem fazer a diferença. Eu tenho ido a muitos lugares pelo Brasil afora, incentivando a evangelização com a palavra de Deus, e tenho recolhido inúmeros testemunhos sobre como pessoas chegaram à fé e à salvação por causa de um simples versículo encontrado num folheto, às vezes amassado, jogado, pisado no meio da rua. Eu acho que eu até contei lá em Taubaté um testemunho que nós tivemos de uma pessoa que nos contou isso lá em Marília, mas o fato se deu em São Paulo. Dá licença. Todos os dias, uma irmã pegava folhetos bíblicos, essas seleções bíblicas, e ficava na saída ali da estação do metrô, na Sé, semeando a palavra. E havia um senhor que passava ali todos os dias e se sentia muito incomodado quando aquela senhora estendia o folheto na direção dele. Nunca pegava, passava direto. Todos os dias aquela senhora estava lá, oferecendo uma mensagem de Deus para você. Deus te ama. E assim semeando a palavra no canteiro que Deus tem preparado. Até que um dia, ele ficou tão incomodado, quando ela estendeu o folheto de novo, ele arrancou o folheto da mão dela, rasgou em pedaços, jogou para o alto, empinou o nariz e continuou andando. Quando chegou em casa à noite, foi tirar a camisa, no bolso da camisa tinha ficado um pedacinho do folheto, rasgado. Aí ele pegou, leu, estava escrito assim: e Jesus disse. E aí estava rasgado. E Jesus disse. E aquilo começou a incomodar, mas Jesus disse o quê? E Jesus disse. Na manhã seguinte, quando ele saiu do metrô, ele foi ao encontro daquela irmã e disse: me dê um folheto desse, eu preciso saber o que Jesus disse.
alguns meses depois, ele voltou para dizer que aquela mensagem tinha mudado a sua vida. Aquela porção da Bíblia tinha mudado a sua vida, estava congregando, estava seguindo a Jesus, era agora um salvo. Assim há inúmeros testemunhos de pessoas que hoje são grandes pregadores, pastores, líderes de igreja, cujo primeiro contato com a palavra de Deus foi praticamente acidental. Um folheto entregue em algum lugar ou jogado no chão. É porque isso é a palavra de Deus. Não é blá 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 de uma pessoa, é palavra que transforma. Assim, nós preparamos folhetos como esse, por exemplo, dizendo através de alguns versículos simplesmente isso: como alcançar o descanso prometido por Deus, o descanso preparado por Deus para todas as pessoas. Por que continuar nessa canseira, carregando os seus pecados e problemas, se em Jesus está a salvação? Um folheto que diz ali no versículo: todo que invocar o Senhor será salvo. Todo que pedir ajuda, todo que invocar será salvo. E que lembra ali num versículo apenas, que a salvação é exclusividade de Jesus Cristo, que não há salvação fora de Jesus. Por isso, aquela literatura, a palavra de Deus que chega às mãos de uma pessoa faz a diferença, porque anuncia que a promessa está cumprida e que agora podemos ter vínculo com Jesus por meio da fé. Agora podemos viver para Ele, podemos viver com Ele nesta vida e na eternidade. Preparamos folhetos como esse, que convida o leitor, através de alguns versículos, a reconhecer a sua condição de pecador. Esse é o primeiro passo. Ninguém aceita a salvação se ele não sabe que está perdido. Ninguém aceita a vida se ele não reconhece que está morto, que está desamparado e não tem saída. Segundo lugar, esse folheto aqui vai dizer que a salvação é iniciativa de Deus e que é preciso ouvir o seu convite. Que Deus proclama o seu convite no mundo através dos pregadores e obreiros, dos seus mensageiros. E aí convida a pessoa a receber os benefícios do Evangelho, os benefícios da vitória de Jesus, passando a viver em comunhão com Cristo. Um terceiro material, por exemplo, é esse que diz, por assim dizer, um índice da palavra, e sublinha textos ressaltando que a palavra de Deus, ela é apropriada em qualquer tempo